Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um projeto que eu idealizei há alguns meses atrás, chamado Moda em Foco. Esse meu projeto, eu pensei em como fazê-lo, foi bem durante o São Paulo Fashion Week, agora do ano passado. E eu falei, bom, eu trabalho desde os meus 13 anos, eu já trabalhei para todas as revistas do Brasil, para todas as marcas, as lojas. Estou fazendo o Esquadrão da Moda há mais de 11 anos, então mostrando um pouco dessa moda aplicada para o público em geral. Então eu pensei, poxa, eu queria dividir esse conhecimento todo que eu tenho e de todas as pessoas do mercado da moda que trabalham comigo e queria abrir um espaço aqui no meu Instagram para os meus seguidores, para a gente poder dividir um pouquinho mais sobre o mercado da moda nacional. Então eu queria, na verdade, a ideia é chamar pessoas de cada área do mercado de moda, de áreas diferentes, mas com a visão de sempre exaltar o mercado nacional. Esse projeto era para ser um projeto físico, onde nós nos encontraríamos para ter esse bate-papo, esse debate, essa mesa redonda, e chegou a pandemia, tivemos que mudar um pouquinho, agora vai ser tudo virtual. E o meu primeiro convidado é uma pessoa assim, gente, para quem está assistindo, temos aqui quase 700 pessoas. É um privilégio para todos vocês que vão assistir hoje o João Braga falar. O João Braga é um professor de História da Moda. Se não é a pessoa que mais entende de História da Moda, é um dos que mais entende. E ele é uma pessoa que deu aula em todas as melhores faculdades do Brasil, estudou nas melhores faculdades do mundo. Ele fala sobre história da moda, história da arte, história da joalheria, história da estética. É uma pessoa incrível, um presente para todos nós. Então agora eu vou convidar o João. Que já está me assistindo, que eu sei. E depois eu vou contar para vocês, logo no comecinho dessa live, no final dessa live, uma curiosidade que eu fiquei tão impressionada, mas só no final que eu vou falar para vocês. Isso vale até uma live separada com o João. O João vai aceitar já solicitei, conectando. Oi, João! Oi, Isabela, entrei. Bem, Deixa eu apoiar aqui para ficar quietinho, né? Enfim, João, né? eu tô falando para os meus seguidores, temos aqui quase 700 pessoas, que é um presente, um privilégio sentarmos e ouvir você falar. Porque eu já fui dar palestras suas, tenho o seu livro, que é lindo, recomendo. Um Sexo de Moda, é um livro gostoso, fácil de entender, que fala desde 1900 até os anos 2000. E o João é assim, é a pessoa que mais entende de moda para mim. Eu acho que o meio da moda também te respeita muito. Então, muito obrigada por você abrir o Moda em Foco, que é um projeto meu, que eu fiz com muito carinho. Deveria ser com que a gente deveria estar um olhando para o outro realmente num espaço físico, mas com essa pandemia não foi possível. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre história da moda e como as grandes crises, depressões, os momentos históricos influenciaram no mundo da moda. Então, é muito importante a gente entender tudo isso, como que se adaptou a essas crises históricas anteriormente, para a gente poder usar como base, né, nas nossas discussões que vamos ter aqui para frente. Então, João, primeiro eu gostaria que você se apresentasse também, se você tiver mais alguma coisa para falar para os nossos seguidores. Muito obrigado por todo esse elogio, né? Estou vendo aí já muita gente mandando recadinho, né? Muito obrigado pelo convite que você me fez para estrear contigo o Foco na Moda, né? Que possamos um dia estar juntos, de fato, presencialmente, enfim, já que era o projeto inicial, né? Enfim, eu sou uma pessoa que trabalha com moda já há 35 anos, né? Gosto de história, gosto de ler, me especializei, né? E hoje eu me dedico especialmente ao magistério, a escrever livros de moda, a dar palestras, enfim, né? Então seria mais ou menos isso, né? Vamos falar sobre isso. Então, eu queria começar... Oi, Isabela. Oi. Isabela, só um instantinho. Vamos combinar uma coisa. Se por um acaso ficar mudo, tá? Ou cair, né? ou a gente não conseguir falar, a gente reinicia, porque está tendo muita live e elas costumam cair, né? E a gente tem que fugir do horário de rush, hein? Pois é, e na hora que não é o horário do rush. Não é o horário de rush. Olha aí, tem gente, olha, já falando, o melhor professor de história que o Brasil já teve, é verdade. João, então acho que a gente podia começar falando sobre os principais momentos da história e o que elas influenciaram e o que mudaram
de alguma maneira, o consumo, a visão que as pessoas têm sobre a moda. Você podia iniciar um pouquinho falando sobre isso? Posso, lógico, vamos lá, né? Eu acho que antes de qualquer coisa que falemos, né, do percurso da moda, justifica falar do surgimento do conceito de moda. Há muito tempo atrás, né, não existia, tá, a regularidade de mudança das roupas. Então é comum que falemos indumentária e não moda propriamente dita, porque moda implica, tá, além de uma linguagem não verbal, uma mudança regular, né? Lógico que há aproximadamente 500, 550 anos atrás, quando surgiu esse conceito, não mudava tão rapidamente como agora, né? Enfim, a mudança era bem mais lenta, mas passou-se a mudar. E isso se deu entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Enfim, mais ou menos na época que os portugueses estavam chegando aqui no Brasil, né? Tanto que eu até costumo falar que o primeiro produto que o Brasil levou à Europa, na realidade, não como exportação, mas como exploração dos portugueses, foi a tinta do pau-brasil. A madeira que dava uma tinta vermelha para atingir os tecidos das pessoas com privilégio na Europa, porque o vermelho sempre esteve associado à questão de privilégios, desde os imperadores romanos, que usavam a sua toga, só eles podiam usar a sua toga da cor púrpura, que é uma variação do vermelho, um tom de vinho sutilmente arroxeado, né? Então, já nessa época já se usava as cores como diferenciação de classes, por exemplo. Sim, sim, isso desde antes, né? Se é classe eclesiástica, se é classe social, se é classe monárquica, enfim, então tem uma série de códigos de diferenciação social das roupas. E moda, roupa de uma maneira geral, e moda também é isso, ainda hoje, né? Diga-se de passagem, né? Você fala alguma coisa de uma maneira não verbal através daquilo que você usa, né? Enfim, então o surgimento do conceito de moda vai aparecer neste intervalo de tempo, de aproximadamente uns 550 anos atrás, tá? 550, a prática é um pouquinho mais antiga, mas os documentos, né, são exatamente desse período, que comprovam isso daí, tá? Muito bem, então agora, a partir do final da Idade Média e do princípio do Renascimento, nós já podemos falar moda, né? E uma outra grande mudança que vai mudar a história do mundo e, por extensão, vai mudar a história da moda também, foi a Revolução Industrial. Tá? Que aconteceu, que teve o seu apogeu, tá? Há aproximadamente o quê? Tá? O apogeu, tá? A Revolução Industrial, o processo já tem mais de 200 anos, mas o apogeu tem aproximadamente uns 160 anos. Então ela começa antes mesmo da própria Revolução Francesa, por volta do ano de 1780, na Inglaterra, no setor têxtil, no setor da moda, curioso isso, né? E depois vai atingir o seu apogeu na chamada Segunda Revolução Industrial, que vai ser meados do século XIX, os anos 1850 e 1860. Isso vai trazer uma mudança imensa na história econômica, na história geral, na história do capitalismo e nas diversas histórias específicas, né? Lembrando da história geral como, de fato, um todo, né? Enfim, então, dessa forma, as pessoas, ao trabalharem, ao ganharem mais dinheiro, começou um significativo consumo. Isso já vinha acontecendo, tanto que os magazines que surgem na Inglaterra, né, em Londres, né, logo vão surgir também em Paris. Isso estamos falando na década de 1820. Tá? Então, vai começar a mudar o consumo. E já existiam roupas produzidas em série, que eram chamadas roupas de confecção. Conclusão, né? As pessoas vão trabalhar, vão ganhar dinheiro, vão querer sair às ruas, porque começou o hábito de não mais ficar dentro de casa o tempo todo, né? E, consequentemente, vão consumir mais para verem e para serem vistas. Isso é muito curioso. Vai influenciar a arte, vai influenciar design, vai influenciar absolutamente tudo, e, obviamente, a moda, né? Então, nesse processo, falando da moda propriamente dita, Isabela, você pode me interromper, tá? Que eu falo muito, hein? Não, pode falar, eu tenho uma perguntinha eu agora. Engato a primeira e vou em frente, né? Algumas décadas para frente eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Deixa eu só contextualizar, né, para a gente chegar numa contemporaneidade maior, né? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, onde tem o magazine, onde já tem a roupa produzida em série, repito, não era prêt-à-porter que se dava o nome, dava-se o nome de roupa de confecção, né? O que vai acontecer? Um senhor inglês, de família até muito abastada, né? O pai dele tinha um comércio de tecido, tinha muito dinheiro, ele acha que Paris
né, tem um solo mais fértil para as suas vontades. Então ele muda-se para Paris, da Inglaterra, ele não era de Londres, era do interior da Inglaterra, muda-se para Paris e ele consegue emprego numa loja que vendia tecidos e atendia, tá, a camada privilegiada, não só parisiense, como a camada privilegiada europeia, inclusive as cabeças coroadas, né? Enfim, então ele se estabelece nessa loja, muito talentoso, ele começa a desenhar uma série de roupas para os clientes. Então ele sugeriu, né, parceria, né, com o próprio dono da loja, que não aceitou, né, e na sequência ele vai abrir um negócio próprio. Ele se casa com uma funcionária da loja, né, enfim, Marie, né, que passa a ser Madame Worth, uma vez que seu nome era o Charles Frederick Worth. Quando ele abre a sua loja, ele vai lançar 3 ou 4 significativas mudanças que vão mudar a história da moda, tá, significativamente. Ele vai impor o seu próprio gosto, tá? Então ele fazia o que ele queria. Se alguém gostou, ótimo. Se não gostou, gostasse, né? Tá. Enfim, ele vai colocar a sua esposa como modelo. Imagine, ela antecedeu a sua profissão, né? A Maria é considerada a primeira modelo na história da moda, né? Ou seja, né, chamada de sósia, né? Sosie em francês, né? Ele vai colocar uma etiqueta na roupa, legitimando que ele que fez, nunca ninguém tinha tido essa ideia. Imagine, tá? E dando o status de artista como se ele estivesse assinando uma obra de arte, assinando a própria roupa. E ele vai lançar uma outra coisa muito curiosa, que foi exatamente a questão, tá, de lançar coleção por estação. Primavera, verão e outono e inverno. E outono e inverno. Nunca ninguém tinha feito isso, né? Tinha tido até essa ideia. porque você tinha a oportunidade de dar um up no seu guarda-roupa 4 vezes por ano, né? Hoje em dia nós temos aí dezenas de coleções e lojas têm lançamentos a cada 15, 20 dias, não é, Sim. João? Então, eu acho sim. que talvez ele, você está falando isso, e eu estou trazendo um pouquinho para os dias de hoje. Eu acho que já naquela época, ele já não estava querendo oferecer apenas um produto. Ele tinha um valor agregado, que era a assinatura dele, a chancela dele. E não apenas uma roupa, um tecido que você pode ofertar, mas a sua arte. E eu acho que é isso que hoje em dia as pessoas estão procurando. Não mais um produto, mas um propósito, uma marca que tenha diferenciais, que seja sustentável. Então, ele foi um homem de muita visão, realmente, né? Foi. Agora, João, eu gostaria de... Ele foi um visionário, não há dúvida disso, tá? E com isso, com essas premissas, criando um diferencial, por que ele quis criar esse diferencial? Porque o Worth, ele não aceitava qualquer cliente. Ele só aceitava uma nova cliente se uma já cliente indicasse. Ou seja, ele selecionava quem ele queria vestir. Você até podia ter dinheiro, mas se ele não quisesse fazer uma roupa para você, ele não faria. Enfim, então essa postura do que hoje nós chamamos de marketing pessoal, né, funcionou à época, não tivesse esse nome à época. Então ele acaba fundamentando aquilo que futuramente vai ser chamada alta costura. Mas por quê? Porque havia uma clientela endinheirada que não queria consumir aquelas roupas produzidas em série. Então ele traz as roupas de confecção, né? Então ele traz uma nova realidade que vai ser a tal chamada, ele chamou de costura, mas a expressão alta costura só aparece em 1910, quando é fundada a Câmara Sindical da Costura Parisiense. Ele já tinha até morrido, tá? Mas os seus filhos continuaram com a casa e outros nomes já tinham aparecido em função de mirar no espelho dele e viram que ele estava ganhando dinheiro. E ganhou muito dinheiro, não resta dúvida alguma, né? Enfim, reflexo da própria sociedade com aquilo que nós já podemos chamar de capitalismo selvagem, advindo aí com, especialmente, tá, o apogeu da Revolução Industrial, meados do século XIX. E dessa forma, tá, as coisas mudaram, né? Aí, a partir, morreu em 1895, nasceu em 1825, morreu em 1895, né? E a alta costura está aí até hoje, que é uma realidade do mundo da moda totalmente seletiva, para atender o mercado do alto luxo. Não é nem do luxo, é do alto luxo mesmo. Imagine, uma roupa de alta costura pode custar 30, 40, 50 mil dólares. Não sei como que vai ficar agora, após essa situação planetária, né? Um casaco de pele ou um vestido de noiva pode custar até 300 mil dólares. E há pessoas que compram
Tá? Tanto que ela sobrevive do marketing, né? Na realidade, o que mantém a alta costura é o perfume. Tanto que é regra você ter o perfume, porque o perfume vai vender muito mais, já que custa 100, 120, US$ 150, do que a roupa Mas propriamente dita, que é e a uma pessoa se fábrica. sente até pertencente àquela marca simplesmente usando perfume. Se não pode comprar uma Lógico. roupa, o perfume da marca e sente o Exato. lifestyle daquela marca. Agora, João, Porque é um produto original, né? Que tem um nome isso, selado ali e que você se sente pertencente a esse grupo privilegiado, economicamente falando. sim. Agora, ontem eu estava vendo você falar sobre as diferenças Sim, entre indumentária. Eu vi numa live sua, indumentária. Então, sim. a pessoa se veste porque ela quer se adornar, porque ela quer se proteger, não é? Ou por Uhum. ser uma indumentária. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu acho que quem está assistindo, se quiser pegar papel e caneta, gente, a gente está numa aula mesmo. Então aproveita, claro que a live vai ficar gravada, mas eu tenho essa mania, assim, eu consigo gravar muito mais quando eu escrevo. Então, Eu quem também, puder, eu quem também. tiver a oportunidade de realmente escrever, pontuar, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas E, diferenças. e depois passar limpo, né? É, e Escreve depois passar correndo, né? limpo. Muito bem, né? Então, são as três razões pelas quais nós colocamos alguma coisa sobre o corpo, né? É pelo caráter de pudor, pelo caráter de adorno e pelo caráter de proteção. Tá? Uhum, O pudor é o ponto de vista criacionista, o ponto de uhum, vista teológico, como nos é dito lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. E abriram os olhos, e viram que estavam nus, e sentiram vergonha, e teceram para si aventais com folhas de figueira. A ciência, tá? O evolucionismo, não considera essa premissa. Diz que o ser humano colocou alguma coisa sobre o corpo, ou por caráter de proteção contra as agressões da naturais, sol, natureza. chuva, vento, geada, ou qualquer outra agressão de um inimigo, de um animal, né? Ou pelo caráter Batalha. do adorno, Uhum. que é inerente à condição humana. Tá? E ainda mais nós que vivemos na moda, isso é mais ainda presente. Nós queremos nos diferenciar dos nossos pares através de um detalhe, de uma roupa, de um complemento, de um acessório, o que quer que seja. Então, essas são as três razões. Então, antes do surgimento do conceito de moda, é muito mais coerente que falemos que isso é indumentária, porque não mudava. Tá? Por isso, Exato. A indumentária moda, ela é aquilo muda, que né? você coloca sobre o corpo. Quando começa a mudar com regularidade, é que vira moda, nesse Uhum. sentido. Né? Certo. Enfim, né? Agora, eu queria falar um pouquinho, João, sobre Sim, os impactos das guerras, das depressões, das pois crises é. na moda. A gente podia começar, talvez, com a Primeira Guerra Mundial, né? Depois, se você Mas quiser falar é, da depressão. tá? Mas é exatamente o momento no qual estávamos, né? Quando foi criada a Câmara Sindical da Costura Parisiense, né? Ou seja, La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, em 1910, né? Ou seja, já é no momento que a Pré-guerra. Primeira Guerra está batendo na porta, que a Primeira É. Guerra começa em 14 e vai até 18. Né? Uhum. Enfim, então, até falando aqui uma coisa que poucas pessoas sabem, alta costura só existe em Paris, em nenhum outro lugar do mundo. É uma marca registrada, é uma patente. Você não pode usar a expressão se você não for afiliado à Câmara Sindical e eles te autorizarem. Mas Uhum. essas regras só vêm durante a Segunda Guerra Mundial. Mas voltemos à primeira, tá? Ou seja, de 1914 a 1918. Tá? Lógico que a guerra vai trazer, tá, uma série de problemas, sabemos disso. Né? Lembrando, tá, que, paralelamente à Primeira Guerra Mundial, houve a Revolução Bolchevique na Rússia, que foi em 1917. Uma espécie de Revolução Francesa do outro lado do planeta. Né? E depois dessa situação toda, houve também, né, a questão da gripe espanhola, né, que aí entra uma coisa semelhante à nossa atualidade. E recomendo muito o livro dele também, tá? Que é Um Século de Moda, que ele é um livro muito fácil de ler e tem momentos pontuais da história que são mais relevantes. Foi um intervalo para o cafezinho, João, o intervalo da nossa aula aqui. Gente, por que a minha imagem tá ruim? Eu tô me vendo ótima aqui. Voltando, Ô, João, a minha imagem para você tá ruim? de vez em quando ela fica ruim, não é o tempo todo, não. Ela fica Engraçado. embaçada, ela fica fora de foco.
Que estranho, para mim tá ótimo aqui. Não sei o que Pois aconteceu. é. A minha tá boa? Mas o importante é o conteúdo. Fala sério, João. Vamos Ninguém lá, nem né? precisa ver se eu tô de maquiagem, se eu não tô, se eu tô bem vestida, Não, se eu não tô. O importante é o Isabela, papel e caneta. é importante que as pessoas te vejam, né? Aí as pessoas já me veem tanto, João. Agora você é a estrela desse momento, tá? Eu tô Tá, que amando te isso, muito ouvir. obrigado, Pode né? perguntando tudo. É bom que tenha caído, porque agora a gente tem até um tempinho a mais, né? Do jeito que É, eu falo. verdade, verdade. Enfim, então estamos aí, né, na década de 1910, que teve a Primeira Guerra, teve a Revolução Bolchevique, né, e teve a gripe espanhola, né? Houve uma imensa quantidade aí de pessoas mortas. Inclusive, foi em função disso que começou a questão de roupa, de usar roupas usadas. Já se tinha um pouquinho no século XIX, mas aí foram tantas mortes, tantas roupas usadas, que começou o second hand, o que a gente chama de brechó. Passou a ser uma realidade também do comportamento de moda, né? Enfim, então, de fato, tá, o que quer que seja no sentido de grandes mudanças, tá, como a guerra, como a Revolução Russa, como a própria gripe espanhola, vai trazer mudanças sim. Tá? E a década seguinte vem aquilo que o francês chamou de la joie de vivre, ou seja, a alegria de viver. Né? Então vamos celebrar porque passou isso tudo e estamos, né, num novo tempo. Né? Enfim, então talvez, né, aquilo que conversávamos até quando você falou do dia da revanche, em função do que se consumiu muito na China, né, quando abriu a loja da Hermès esses dias, É, né? só para situar o pessoal, tem uma expressão, agora que voltou, ela veio dos anos 80 e agora voltou, que é o revenge buying, né? Ou seja, é um consumo por vingança. A gente vai falar sobre isso porque parece que está acontecendo isso já em alguns lugares do mundo. E eu gostaria muito que você entrasse um pouco nisso. A gente, é claro, vamos Tá, voltar aqui para a nossa Primeira vamos Guerra, voltar, né? Mas para não por que eu perder, mas toquei depois a nesse gente vai falar assunto? sobre isso. Por que eu toquei? Porque, né, não foi uma compra de revanche, nem um dia de revanche. Foi uma década de revanche. Então, a década de 20, né, houve, tá, um retorno ao luxo, né, surgiu os fundamentos do Art Deco, tá, houve um novo design da joalheria e uma série de outras coisas, né, muito interessantes para celebrar essa alegria de viver. Né? Mas mal, a década passou, veio o craque da Bolsa de Nova York, né, em 1929. Né? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. É porque você fez isso, eu falei, meu Deus, será que ficou mudo de novo? Né? Enfim, e aí veio a queda da Bolsa, ou o craque da Bolsa, né? Enfim, e o próprio, a década de 30, né? O governo norte-americano vai pedir aos produtores de cinema que fizessem filmes altamente glamurosos para Amenizar. despertar o ânimo das pessoas, elas quererem trabalhar, produzir novamente para saírem da crise. E saíram, né? Então, esse próprio Art Deco, que foi lançado em Paris em 1925, tremendamente luxuoso, tá? Ficou em baixa a partir de 29, e depois houve uma outra exposição dele em 34 em Nova York. Aí que de fato popularizou. Né? Então chegou de fato esse novo padrão estético em objetos, em geral, às grandes massas. Tá? Mas aí veio a situação da Segunda Guerra Mundial. Né? E a Segunda Guerra Mundial vai trazer um novo problema, uma crise maior ainda do que aquelas anteriormente vividas. Né? E pós o término da Segunda Guerra Mundial, houve, tá, uma pessoa que foi tremendamente importante na moda, que foi Christian Dior. Tá? Então, o que acontece? Né? Dior era modelista do Lucien Lelong, que era o presidente da Câmara Sindical da Costura Parisiense, ou seja, da alta costura durante os anos de guerra. Ele, inclusive, que vai fazer as regras da alta costura, ou seja, só surge durante os anos de Segunda Guerra. E dessa forma, tá, o que acontece? Tá? Havia um grande industrial têxtil na França, chamado Marcel Boussac, e ele propôs que Dior desenhasse para a casa de Worth, que os filhos dele, que tinham dado continuidade, ele queria dar um upgrade, enfim, na casa. Né? Ele não aceitou, mas sugeriu que Boussac, né, investisse nele como um costureiro, como um criador. E aí Boussac aceitou, porque sabia que ele era talentoso, e Dior, em 1947, vai lançar, né, aquilo que foi chamado de New Look. Ele não chamou de New Look, foi uma jornalista irlandesa de nascimento, mas naturalizada norte-americana, que escrevia para Harper's Bazaar,
que ficou tão encantada quando ele resgata a feminilidade, cintura marcada, saia rodada, ombros delineados, salto alto, bico fino, né, que ela vira e fala, querido Dior, finalmente um novo visual para moda. O novo visual em inglês é New Look. Né? New Look, E mudou totalmente a história da moda novamente. Né? Agora, muitas pessoas perguntam como começou o uso das calças pós-guerra. Né? Então, a gente sabe, os homens todos saíram para a guerra, as mulheres ficaram em casa, não tinham o ganha-pão e tiveram que sair para trabalhar com as roupas dos maridos. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que aconteceu isso. Pois é. A calça comprida no universo feminino, o primeiro a cantar essa bola, como um costureiro, tá? O que chamaríamos de estilista hoje, mas o nome correto é costureiro, foi Poiret, Paul Poiret, esse francês. Né? Ele sugeriu a calça odalisca na década de 1910. Não pegou. Chanel em 26 lançou a pantalona para ir, né, aos balneários. Côte d'Azur, Deauville, não pegou. Né? Enfim, então a calça para a mulher, ela vai pegar como saída de praia nos anos 1930. Enfim, em função do próprio hábito que Chanel já tinha lançado um pouco antes, no final dos anos 1920, de bronzear a pele. Então começou-se o hábito de tomar banho de sol, não só o banho de mar. Né? Enfim, então foi moda a pantalona e algumas mais ousadas chegavam a cortar a pantalona na altura, um pouco assim, o que nós chamaríamos de bermuda hoje, mas a época foi chamada de short, que é curto em inglês, que era aquela calça comprida mais curta. Para a gente hoje é bermuda, tá? Não é um shortinho mais curtinho, como a gente entende atualmente, né? Enfim, então a calça comprida, tá? Há registros de mulheres usando calça comprida durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente em Londres. Mas eram mulheres que precisavam trabalhar na construção civil, porque a mulher ocupou a função do homem que foi para a guerra, e um trabalho pesado. E a calça é mais prática. E muitas viúvas também, né? Que não tinham mais o marido, elas tinham que partir para o mercado de trabalho vestida de acordo, né? Ou seja, tá? Sobram as roupas. Né? Você não tem o dinheiro para comprar. Né? Você vai usar o que tem naquele momento. Né? Agora, há um fato muito curioso, tá? De uma pintura de Madame Vigée Lebrun, que foi a pintora oficial de Maria Antonieta, que Maria Antonieta, como uma amazona, ela cavalgando, há uma pintura no período, tá? Do Rococó, ou seja, século XVIII, Maria Antonieta usando calça comprida. É muito curioso, né? Não pegou, mas na condição de amazona, para cavalgar, né? O que, de repente, é uma realidade. Agora, no próprio Oriente, diga-se de passagem, as calças odaliscas, usada pelas odaliscas a longa data, já era uma peça bifurcada. Né? Enfim, então, desta forma, a calça foi tendo seu percurso. Durante a Segunda Guerra, pela necessidade, forças trabalhadoras, forças viúvas, fosse quem fosse, também usaram. Mas, de fato, a calça começa a virar grande referência de moda, moda urbana, não a moda da pantalona no balneário, né? Mas como moda urbana a partir dos anos 50, especialmente com a calça, como nós conhecemos, calça corsário. Que nos anos 80, Lady Di super difundiu esse tipo de calça novamente. Né? Foi uma febre novamente. Né? Sapatilha. Agora vamos falar um pouquinho da moda unissex. E aí depois, né, com esse posicionamento da mulher, a calça comprida, com o advento da moda unissex, que foi especialmente a partir dos anos 1960, tornou-se uma realidade do guarda-roupa feminino, a calça comprida. E está aí até hoje. Né? Enfim, mas o que você dizia... Não, você entrou da moda unissex, que a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Porque hoje tem muitas lojas que você não tem mais a seção feminina e masculina. Né? Você tem uma moda unissex. E é um caminho palpável, que hoje a gente percebe que vai funcionar e muito. É só você ver, em época de quarentena, as mulheres usando os moletons dos maridos. Né? Ou há um tempo atrás, o boyfriend. Ou o pijama. Ou pijama. Então, esse surgimento, na verdade, você vê que tudo está interligado em momentos, está ligado com a sociedade, né? Então, quando você tem uma crise, algum momento atípico, ela interfere na moda. Não tem como a moda se destacar da história, da sociedade, né, de comportamentos. O que acontece? Eu costumo falar muito, e repito, né? Moda não é autorreferente, ela dialoga com tudo.
com sociologia, com religião, com antropologia, com economia, com as artes, com design, com absolutamente tudo. Faz parte do contexto, tá, de diálogo estético produtivo, digamos dessa forma. Né? Enfim, agora, Luciano, falando de tendências um pouco, há alguns anos atrás, a gente tinha muito claro muito claramente as macro tendências, as micro tendências, então os burros, né, de tendências e tal. Hoje eu não vejo tanto isso. Eu acho que não tem mais uma macro tendência que as pessoas seguem. Eu acho que você vai muito de acordo realmente com a sua essência, com a sua personalidade. Você acha que isso é um caminho para a moda, de não ter mais a cor do momento, a modelagem do momento? Exato, né? Enfim, deixa eu só voltar no pensamento um pouquinho, tá? Essa questão que foi grande moda unissex, que veio por causa da moda hippie, que o jovem negava a participação dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, né? Ela surge na década de 1960. Mas vale lembrar que nos anos 1920, tá? A mulher, quando tornou-se emancipada, né? Ela foi um tanto quanto andrógena. Não era chamado de unissex, era chamado de androginia nos anos 20. Androginia, né? Que voltou de novo nos anos 90 com Kate Moss. Voltou, né? Enfim, tá? Então vejam que as coisas vão e vêm, mas nunca da mesma forma. Então essa androginia, que ficou depois, que na década de 30 voltou a feminilidade, durante os anos de guerra, masculinidade, anos 1950, feminilidade, aí vem a década de 60 com o unissex, né? Enfim, o homem se apropriou de algumas coisas tidas pertencentes do universo feminino e a mulher se apropriou de algumas coisas tidas pertencentes do universo masculino, tá? Enfim, então, o primeiro ensaio disso, tá, foi, tá, exatamente a androginia, sem falar de George Sand, tá, que se vestia de homem no século XIX para poder ser aceita na sociedade, né? É incrível isso, né? Enfim, né? Então, dessa forma, tá? O que vai acontecer, né? Vem a década de 80, com a moda up, que a Armani foi uma grande referência, a mulher participando do mercado do trabalho de uma maneira mais intensa, ela vai usar ombreiras desse tamanho, né? Ela vai usar o terninho, né? Enfim, então isso daí não foi chamado nem de androginia, de unissex, era moda up. Parecia que tinha uma teia no ombro, de tão grande que era, aquelas ombreiras gigantes, né? É verdade. Né? E que hoje a gente vê em muitas passarelas mundo afora a volta dessas ombreiras, dessas linhas mais robustas e a volta dos anos 80. Eu acho que a década de 80 foi uma década muito especial. A gente, não sei, em termos de moda, de liberdade. E eu vejo hoje muito como as pessoas têm uma memória afetiva aos anos 80. Então, é impressionante. Porque está começando a se distanciar. Existe uma lei na moda que chama Lei de Laver. James Laver foi um grande historiador inglês, tem até um livro, né? A história a moda concisa, né? A roupa e a moda, uma história concisa, né? Enfim, é muito interessante essa lei de Laver, porque ele diz o seguinte: hoje algumas coisas não estão tão em vigência, não. Quando uma moda está antes do seu tempo, tá? Ela é ousada. No seu tempo, ela está na moda. 10 anos depois, ela é ridícula. 20 anos depois, ela é medonha. 30, 40 anos depois, ela fica interessante. 50 anos depois, fica curiosa. É genial isso. Eu pego fotos, às vezes, minhas em aniversários, umas camisas horrorosas, uns babados, umas coisas horríveis. Aquela calça clochard, que eu achava um horror. A pochete, que era medonha, eu tinha pavor de pochete. E, de repente, depois de 30 anos, eu tô aqui com o meu guarda-roupa com pelo menos 3 calças clochard, com 2 pochetes no guarda-roupa. O sapato branco, que era visto somente para médicos, hoje em dia dá uma modernizada em qualquer look. Eu estou com um sapato branco agora. Você tá? Eu já tava, olha, aqui, a gente está no meu camarim, eu tô cheia. Olha, eu vou até mostrar. Olha a zona, mas aqui é o camarim onde eu faço as minhas provas de roupa, a quantidade de sapato. Eu tenho um monte de sapato branco. Porque eu odiava. Mas então essa lei é muito curiosa, porque quando o passado torna-se distante, ele fica romantizado. É o que está acontecendo com a década de 1980. Né? Enfim, isso é muito curioso, né? A chamada lei de Laver da moda. Né? E assim, quando chega na década de 90,
que tudo começa a se misturar, né, os gêneros também se misturam. Enfim, começa o conceito dos atravessamentos. Né? Primeiro foi o crossover. Não, crossover. Primeiro, qualquer mistura que você fizesse era o crossover, né? Baseado no crossing over da biologia. Quando os cromossomos se cruzam, trocam um código genético, se separa, cada um leva o código do outro. Código do outro. Quando essas misturas começaram a ficar específicas, né, o crossover, né, passou a ter o cross-culture, quando você mistura as referências culturais. Culturais, né? Houve aí também, tá, o conceito do cross-dress, quando você mistura as referências até então típicas, tá, de cada um dos gêneros, da identidade típicas, né? Hoje não tem mais isso, tá? Hoje não tem mais isso. E teve também, quando você começa a misturar as realidades de ordem econômica, se uma peça é mais cara, mais barata, se você usa uma joia com um chinelo de dedo, né? É o chamado high-low. É o conceito de altos e baixos, né? Que também é um atravessamento. Você mistura o caro, o barato, às vezes até o falso e o verdadeiro. O sofisticado com o mais despojado. Exatamente. Eu acho que alguma coisa barroca com uma minimalista. Ô, João, em tempos de live, o high low nunca foi tão high. Olha, eu tô com uma blusa chique, linda, toda de renda e um moletomzão, ó. E chinelo. Então, isso é o glamuroso com o descontraído. E um chinelão, tá? Tô bem de chinelo. Ô, Isabela, cá entre nós, qualquer coisa em você fica maravilhoso, né? Não é verdade, não. Bom, pode ser que daqui a um tempo, como vai estar muito longe, eu vou romantizar e achar lindo. Mas tem coisas ainda que eu acho que quando eu vejo foto, eu falo, como pude? Enfim, né? Isso é muito divertido. Ver foto com família, com amigos, é o máximo, né? A gente ri da gente mesmo, né? É demais. E vão fazer isso. A geração atual vai fazer isso daqui a algum tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Não há dúvida alguma. Talvez de uma maneira digital, porque hoje praticamente não se imprime uma fotografia em papel, né? Como nós fazíamos em outras épocas, né? Agora, falando em digital, eu falei no começo da minha live que eu ia contar uma peculiaridade do João. Sim. E você entrou agora nessa coisa de virtual e tudo, digital. E eu queria contar para vocês que isso vai valer uma live mais para frente, tá? Como uma pessoa consegue viver em pleno 2020 sem celular. O João Braga não tem celular. A gente se fala por Instagram. Ele tem um iPad que ganhou de uma aluna, né, João? Foi, ganhei de presente de uma aluna. É uma lição, porque um dia eu quero que você fale, claro que não vai ser agora, mas uma lição em como você consegue trabalhar e consegue. Eu tenho certeza que o seu sono é mais tranquilo, que a sua cabeça não está tão cheia de coisas, que o seu celular, né, não está te enchendo a paciência o tempo inteiro. Então, acho que seria muito legal, mesmo você fazendo no seu próprio Instagram. Eu acho legal você abordar esse assunto, que dá para viver, sim, sem ser tão... Dá. Atualmente, eu estou com algumas dificuldades para as aulas remotas, para as aulas online, mas estou me virando, né? Mas eu vivo, por quê? Porque eu não criei dependência. Só que isso é caminho sem volta. Tá? Quando eu ganhei o iPad de uma aluna do curso lá da gestão do luxo, da FAAP, né? Ele ficou 2 anos fechado no papel celofane, a caixinha, porque eu não tinha interesse. Tira! Não pode 2 ser. anos, até que um dia eu vi umas fotos lindas no iPad da minha irmã, eu falei, nossa, que barato! Ela, você pode fazer naquele que você tem, não abriu até hoje. Aí eu pedi alguém para configurar e fiz uma conta de Instagram. Mas olha, eu tô com você, eu falo com uma pontinha não, eu falo com muita inveja, porque eu acho que realmente hoje nós somos controlados pelo celular e pelos nossos gadgets digitais e tudo, mas eu te admiro muito de você conseguir ser tão atual sem ter entrado nessa onda do digital. Mas retomando aqui a nossa... eu de fato prefiro os livros, tá? Você não imagina a quantidade de livros que eu tenho. Você não imagina, nem ninguém. Mas eu sou mais físico dos livros, né? É uma coisa, né? Não é à toa que a própria imprensa de moda já me chamou de o Mindlin da moda. Ou seja, né, a biblioteca do Mindlin é a maior biblioteca que o Brasil já teve, biblioteca particular, né? Então já me chamaram de o Mindlin da moda. Que máximo. Mas eu queria conhecer seus livros, sua biblioteca. Enfim, né? Mas, né, o que acontece também, né? Esse cross-dress,
esse início da mistura das questões relacionadas ao gênero, né, vai acabar gerando, tá, a moda agênero de hoje em dia. Ou seja, tá, você tem a liberdade total de usar o que bem te aprouver. Tá? Então, aquilo que era identidade de um ou de outro, tá, não tem mais essa característica. Né? O que eu percebo, isso com os meus alunos, isso nos lugares que eu frequento, na própria rua, é que hoje existe uma apropriação muito maior do homem das roupas do universo feminino do que as mulheres do masculino, que no unissex nos anos 1960 foi muito mais a mulher se apropriando da roupa masculina. E agora, na moda gênero, está sendo muito mais o homem se apropriando daquelas peças que, ou de códigos visuais, né, que pertenciam ao universo feminino. Vê-se homens de barba, né, com batom, maquiados, unha pintada. Meus alunos vão de salto alto, unha pintada, né? Enfim, né? Bem, cabelo colorido é a maior normalidade. Baseada. Agora, você falou de apropriação. Não sei se você falou apropriação cultural. Você falou. Eu queria não, apropriação da identidade de gênero que eu falei. Tá, mas eu queria voltar um pouquinho no cross-culture, porque tem se falado muito sobre apropriação cultural. Sim. E eu gostaria de saber se, historicamente, já tiveram alguns problemas dessa apropriação, de um povo se apropriar culturalmente de outro, como, por exemplo, hoje a gente vê que é muito agressivo você usar um cabelo afro, se você não é negro, ou você usar estampas africanas, enfim, índios. Existiu já esses conflitos ao longo da história? Não os conflitos. Os conflitos são atuais, mas a apropriação cultural sempre teve. Sempre existiu. Sempre teve, tá? Inclusive, tem um grande teórico norte-americano, sociólogo, chamado Peter Burke, que ele tem um livro incrível que se chama Hibridismo Cultural. Muito bom esse livro. E ele dá crédito que quem cantou essa bola pela primeira vez, tá, foi Gilberto Freire, esse sociólogo brasileiro, falando, né, do Pernambuco, né, um intelectual, né, enfim, que só foi reconhecido no Brasil nos anos 60. Ele defendeu a sua tese nos Estados Unidos na década de 30, para se ter uma ideia, falando exatamente disso. Quando ele vai escrever, né, Casa Grande Senzala, Ordem e Progresso, Sobrados e Mucambos, enfim, que ele vai falar dessa realidade, né? E ele diz que quem cantou a bola pela primeira vez disso, tá, foi exatamente Gilberto Freire, né? Enfim, disso que atualmente Peter Burke chamou de hibridismo cultural. Então, isso já sempre houve. Então, imagine você, tá? Falemos aí de uma identidade Brasil, carnaval, né? O carnaval tem origem no Brasil? Não, não tem. Né? O carnaval veio do intrudo português. Não, veio do intrudo português. Teve na Itália também, né? Olha as trocas no próprio território europeu. Mas chegou ao Brasil como sendo um intrudo, né? Com os nossos colonizadores. Virou a nossa identidade do carnaval e hoje o Brasil exporta para o mundo todo essa realidade do carnaval carioca, em especial. O carnaval brasileiro, mas em especial do carioca, né? Enfim, então os dois carnavais mais famosos do mundo são do Rio de Janeiro e de Veneza, né? Cada um com uma identidade completamente diferente. Ou seja, como você citou, a Itália também tem uma tradição nesse aspecto, né? Então, essa apropriação, tá, de misturar as coisas, tá, no que diz respeito à moda, a primeira pessoa que fez isso foi Poiret. Tá? Poiret, durante a década de 1910, ele misturou tudo que era do Oriente. Ele chamou isso de orientalismo. Ele misturou, tá, China, Japão, Índia, Turquia, né, Rússia, tudo que vinha do Oriente, né? E, no fundo, povos árabes, né? No fundo, isso deveria ser chamado de exotismo, mas ele chamou de orientalismo. Você via pitadas de culturas distintas, né? E via pitadas orientais, mas era uma profusão de referências de moda e indumentária oriental, né? Outra pessoa que foi fazer isso, um pouco mais adiante, já especialmente na década de 70, como um grande nome da moda, e também adentrando nos anos 80, foi exatamente Kenzo. Kenzo misturava todas as culturas, orientais e ocidentais, né? Depois, quem fez muito isso também
Foram dois franceses, também fortes nos anos 80, com certeza você vai se lembrar, talvez tenha até desfilado para eles, que foi Gaultier e Lacroix. Sim, Os dois misturavam tudo, tudo, é tudo, verdade. tudo. Né? E depois, mais na contemporaneidade, que ajuda a difundir isso tudo, tá? Foi exatamente, né, John Galliano para Dior. Ele misturava tudo, tudo, tudo. Eu me lembro de um desfile que eu fiquei impressionado, que era, tá? Pocahontas com Ana Bolena num trem do século XIX chegando numa estação em Paris. Ou Nossa, seja, e incrível. ficou genial, todo mundo batia palma de pé. Tá? Então, Galliano para Dior, né? E Alexander McQueen, primeiro na Givenchy, depois para ele, eles trouxeram um novo glamour para a moda, eles deram um novo gás para a moda nos anos 80. E Galliano romantizou a moda, Galliano fez com que as pessoas voltassem a sonhar com a moda. Com a saída de Galliano da casa Dior, né? E com a morte de McQueen, a moda ficou um pouco mais assentada, digamos assim, mais com propostas puristas, né? Aí depois, mais recentemente, vem especialmente os italianos, liderados por Dolce Gabbana, que vão trazer à tona o barroquismo por excelência. Tudo quanto é informação, não só de culturas italianas, mas de referências italianas, especialmente as italianas, mas quando você percebe, você vê uma série de referências, a ponto de influenciar a identidade de outras casas. Se a gente percebe, tá? Valentino, em Pierpaolo, né, já está mais intenso. A gente percebe, tá? Enfim, outros nomes, né? A Casa Gucci, a Casa Prada, que já ganharam essa identidade de um significativo barroquismo. Lembrando que a estética do barroco vai surgir em Roma. Então, eles são ultra fiéis à identidade cultural deles. Isso é muito curioso, né? Fazendo essas coisas todas, né? E dessa forma, nós temos essa profusão. Só que, recentemente, dentro dessas propostas do aspecto de inclusão, que foi muito presente aí, né? Até houve um caso que uma moça caucasiana estava com turbante, você deve se lembrar disso, né? E que houve uma outra pessoa, né, que a acusou que aquilo ela não deveria usar, porque ela não era da raça negra, né? Enfim, a moça, pelo que consta, pelo menos o que a imprensa divulgou, a moça fazia quimioterapia e usou um lenço de uma maneira aturbantada, né? E foi uma coisa muito delicada, né? Enfim, e lembrando uma coisa muito curiosa, tá? O turbante não é de origem africana, o turbante é de origem asiática, dos desertos da Ásia. Sim, eles chegaram na África quando, tá? Depois do fundamento do islamismo, com Maomé, quando países africanos foram islamizados. Então, o turbante, especialmente chega na África, já era usado, mas ele torna-se uma identidade mais por influência islâmica dos povos do deserto da Ásia do que dos povos africanos propriamente ditos. E o turbante vai chegar no Brasil, o que passa a ser uma realidade, né, exatamente com os escravos, né, durante o período que, lamentavelmente, houve a escravidão no Brasil. Né? Enfim, então veja que isso é uma mistura de referências culturais assim, imensa. Agora, João, eu parto sempre do princípio de que quando a gente tem intimidade com alguma coisa ou algum assunto, a gente começa a se apaixonar por ele, em todos os sentidos. Então, eu acho que quem está assistindo essa transição que a gente está fazendo hoje está tendo muito mais intimidade com a história da moda. Quem tinha uma visão de que moda é uma coisa frívola, fútil e sem muita importância, eu acho que está conseguindo entender, a partir da sua aula, como foram momentos muito fortes e como a roupa quis dizer muito sobre momentos que cada época viveu. Então, eu acho que é uma super oportunidade para a gente ter mais intimidade, ter mais carinho com a moda, mas, ao mesmo tempo, consumi-la de uma forma muito mais consciente, com muito mais propósito, entender de que é uma cadeia que são tantas pessoas que trabalham nisso. A gente, às vezes, pensa em mercado de luxo, mas esquece das costureiras que trabalham incansavelmente e que a moda ela é imprescindível para a nossa vida, para a nossa autoestima, para a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente sente, para a gente mostrar para o outro a bendita comunicação não verbal, que quem estuda consultoria de imagem fala muito sobre isso. Então, acho que está sendo assim um carinho
teu para com todos os meus seguidores que estão aqui, para a gente ter mais intimidade com a moda, mais carinho e, acima de tudo, consumir com consciência. A gente tem que expandir nossa consciência nesse momento pós-pandemia, quando formos consumir novamente. Exatamente, né? Porque a história é uma mestra, ela nos ensina muito, né? E a história geral e as histórias específicas, a história da filosofia, a história da ciência, a história da arte, a história da moda, né? Enfim, é um conjunto, tá? Essa visão é uma visão historiográfica muito francesa, vinda da escola dos análises dos anos 30, né? De estudar qualquer coisa que seja, não só a história, tá? Das principais áreas, mas estudar, né? O mais simples que seja, porque vai haver, tá? Uma resposta que assim seja, tá? E falando, né? Enfim, corroborando com a sua fala, né? Sabe-se que o Brasil, né? Antes dessa questão pandêmica, né? Emprega em torno de 8 milhões de pessoas no setor da moda. Tá? Seja indústria têxtil, seja indústria de confecção, seja o que for da moda. É muita gente. Tá? É muita gente. Então, muitas famílias vivem da moda. Né? Enfim, e há pessoas que a menosprezam, né? Enfim, que a desqualificam. Né? Eu acho que vale a gente fechar isso dizendo uma frase que eu acho muito genial, que é moda é oferta, estilo é escolha. Isso é uma frase que eu acho que faz todo sentido, né? Você saber escolher a moda que vai te representar, que vai te fazer bem, que vai mostrar quem realmente você é. João, a gente tem mais 7 minutos, porque a nossa live vai cair, porque eu não saí do ar, só você saiu. Então, a minha vai acabar às 6. Eu gostaria de saber se você quer responder alguns comentários. Se você quiser, eu posso passar. Vamos lá. Vamos falar? Lá. Você não saiu do ar, então você vai terminar às 6, Eu não saí do ar, o meu vai sair às 3. Então, produção e consumo consciente são essenciais. Deixa eu ver se tem alguma para você, João. As pessoas estão amando a sua live. Você realmente é uma pessoa muito especial. Fala um pouquinho. Obrigado. Ó, Gilce de Bom, Minas, muita gente mandando falando 1000 corações. sobre sustentabilidade, né? A sua visão sobre sustentabilidade, porque acho que ao longo da história sempre a moda teve essa consciência de ser sustentável, porque não existe esse consumo exagerado, exacerbado. Então, acho que agora, realmente, depois de tudo que a gente está passando, isso vai mudar. Talvez a Constanza Pascolato falou uma coisa incrível. Ela falou, não é que a economia está parada, é que a gente só compra o necessário, que a gente realmente precisa. Então, acho que talvez a gente vai começar a olhar para nossa casa, para o nosso guarda-roupa e entender que talvez não seja por aí como a gente vinha consumindo até hoje, mas jamais também deixar de vivenciar o que a moda nos proporciona, porque é muito gostoso também, né? Você se sentir bonita, bem frente ao espelho com uma roupa bacana. Pois é, essa questão da sustentabilidade, né? Esse conceito é dos anos 2000. Né? Mas tudo começou com o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Né? Aí, logo na segunda metade dos anos 1980, veio o conceito da moda ecológica. Enfim, tecidos naturais, cores que lembravam os terrosos, os verdes. Isso era moda ecológica. Né? Isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando chegou nos anos 2000, surgiu o conceito da sustentabilidade, porque sustentabilidade não é só ecoambiental. Ela é cultural, ela é econômica e ela é social. Social, sem dúvida. Ou seja, inclusão, tá? Preservação. Então, os novos valores da moda, que estão aí talvez há uns 15, 16 anos, como conceito de sustentabilidade. A preocupação ecoambiental já existia. Deveria ter existido, segundo os cientistas, desde o século XIX, quando do apogeu da Revolução Industrial, devido à poluição. Mas não se pensou nisso, tá? Só veio essa consciência. Os hippies cantaram um pouquinho essa bola de valorização da natureza, né? Mas realmente a consciência veio a partir de 86, né? Com Chernobyl. E o conceito de sustentabilidade é no 2000. Mas eu acho que isso precisa ficar muito claro. Ecoambiental, cultural, social e econômico. Que deveria ser mantido pela política pública, sim, e pela iniciativa privada. Agora, a iniciativa privada faz se ela quiser. A política pública deveria ser uma obrigação. Entendo. João, você tem 3 minutos para falar sobre o revenge buying ou o revenge spending. Você consegue falar um pouquinho de quando surgiu na China em 1980 e fazer um contraponto com o que está acontecendo agora?
Pois é, tá? Vamos lá, né? Se cair, a gente já se despede e agradece. Agradeço a você, agradeço a todos, né? Essa compra do revanche surgiu aí na China, especialmente, quando a China se abriu para o mundo. Então, foi uma forma do chinês, né, se incluir, se espelhar no Ocidente, já que teve fechado devido ao comunismo por longa data, né? Então, compraram muito, e uma população muito grande, né? Enfim, só que, falando sobre isso, né, é o exemplo que veio da China novamente, né, não só nos anos 80, como agora, que foi uma compra imensa, né, de milhões em um único dia de venda na abertura da Casa Hermès, né? Enfim, mas como eu falei, na década de 20 houve uma década com essa postura, não tivesse esse nome, né? Enfim, então, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o nylon deixou de ser direcionado para fabricar só paraquedas, que já existiam as meias finas de nylon, quando eles voltaram à moda, as mulheres ficaram tão eufóricas que há fotografias de mulheres conseguindo uma meia fina de nylon, trocando na rua. Elas sentavam no meio-fio e colocavam na rua. Uma euforia, um consumo inimaginável, né? O conceito da própria... quando determinadas marcas, ou pelo menos determinados magazines, né, começaram a trabalhar com pessoas badaladas da moda. Quando Lagerfeld faz uma coleção para H&M, as mulheres dormiram na rua para poder ser as primeiras da fila, nesta euforia, quase como um revanche da chance de eu ter uma roupa assinada por uma pessoa bacana, né? É verdade. Eu lembro que eu estava em Paris, quando ainda tinha a Colette, que lamentavelmente fechou, né? A Kate Moss, aí uma amiga sua de profissão, né, lançou uma coleção de underwear, tá, para ser vendida na Colette. E as meninas estavam comigo, eu quero ir lá, professor, eu quero ir lá, não, a gente vai, mas tinha um dia, o jornal falando, faltam 4 dias, faltam 3 dias, faltam 2 dias. Quando nós chegamos na manhã daquele dia, não tinha nem mais uma peça. Eu tenho uma saia da Kate Moss para Topshop, você acredita? Que ela fez uma coleção. Como é que é? Eu tenho uma saia assinada pela Kate Moss para Topshop também, que é uma loja de departamento grande inglesa. Sim. Mas olha, João, as pessoas estão pedindo um segundo round da nossa live. Vamos falar de novo sobre esse assunto de história da moda, cultura de moda mais para frente. Mas antes, eu queria te agradecer imensamente. Você não pode imaginar o prazer que é para mim te ouvir aqui na minha live. Já te ouvi muitas vezes pessoalmente. Você é uma pessoa muito especial e com muito conteúdo que você precisa dividir isso, meu amigo. Então, você trate de gostar de fazer live, porque você vai ter que fazer muitas lives na sua vida para a gente poder fazer todo o seu conhecimento. Pelo carinho. Tá? Muito obrigado. Tem muita gente que pediu para você salvar. Eu vi aparecendo. Vou aqui, salvar. Salva, pelo amor. Vou salvar, vou te mandar para você postar no seu feed também. Muitíssimo obrigado, um grande abraço para todos, um agradecimento especial a você todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo próxima. Moda em Foco. Tchau. Até o próximo Moda em Foco. Tchau, João. Fica com Deus. Obrigado. Você também. Tchau.